você tinha se escondido de mim. Ou a emoção cegou os meus olhos. Acho que esse é mais provável. Amados, é imensa satisfação, alegria estar mais uma vez aqui para compartilhar da palavra do Senhor Deus aos nossos corações. Que a graça e a paz do Senhor reinem em nossos corações, amém? Eu acho que vocês não tomaram café hoje. Eu vi o Ricardo falando aqui, Ricardo falou de novo, né, Ricardo? Aí o pessoal reagiu. Vamos ver se agora a gente prova que todo mundo tomou café. E quem não tomou café, tira forças, não sei de onde, e fala forte. Vamos lá? Que a graça e a paz do Senhor reinem em nossas vidas, amém? Amém. Agora sim, agora parece que o pessoal tomou café. Eu convido a igreja a se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor Deus, e vamos ler no livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 20. Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Abiezerita. E Gideão, seu filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos
asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. A igreja pode sentar. O tema da mensagem, amada igreja, amados que estão nas mídias sociais, você, meu amigo, que ainda não tem um compromisso com Deus, o tema dessa mensagem é capacitação dada por Deus. Capacitação dada por Deus. Para que nós possamos entender e receber essa capacitação divina para realizar a obra, nós precisamos, nós devemos ter disposição para trabalhar. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Nós precisamos nos envolver com Deus e com a sua vontade. Esses elementos, eles são imprescindíveis para que nós venhamos a receber a capacitação dada por Deus. Nesse contexto, nós vemos o povo de Deus sofrendo. Voltando um pouquinho mais lá para trás, em Josué 24, ali em torno do 14, 15, Josué leva o povo de Deus a fazer uma aliança com Deus. O povo já estava dentro da terra prometida, mas ainda precisavam expulsar muitos que estavam ali. E Josué faz uma aliança com Deus, e aquele povo assume a aliança com Deus. Mas passadas gerações, seja por desleixo no ensino da palavra de Deus dos pais para os filhos, seja na falta de vontade dos filhos de aprender aquilo que os pais poderiam ensinar, as gerações seguintes não conheceram como deveriam conhecer a Deus. E chegamos ao período dos juízes, e foram muitos juízes, foram alguns juízes até Gideão. E a Bíblia nos relata que por causa dos pecados, por causa da idolatria, por causa do povo de Deus deixar de servir a Deus e servir a outros deuses, a Bíblia diz ali no capítulo 6, no início, que Deus entregou o seu povo para ser submisso aos midianitas e tantos outros povos. E nesse caso aqui, por 7 anos. E aquele povo não vinha sozinho. Quando os midianitas vinham roubar o gado de Israel, os animais de Israel, quando vinha destruir a lavoura de Israel, o que era o sustento de Israel, eles não vinham sozinhos, eles vinham com os amalequitas e com o povo do Oriente, e vinha tanta gente que a Bíblia chama como nuvem de gafanhoto, que não podia se contar, e eles iam ali e destruíam tudo, e o povo fazia fortificações, cavernas, e corriam quando estava chegando perto da ceifa, porque é nesse tempo que o povo inimigo vinha destruir e tomar o que era de Israel. E eles malhavam, trabalhavam, tentavam esconder as coisas ali. Mas isso ainda não resolvia, porque eles vinham e durante esses 7 anos, eles tomavam tudo de Israel. Só aqueles que conseguiam esconder alguma coisa tinham ainda uma carência. Então era um período de miséria, de sofrimento, de mágoa, de tristeza, de rancor. O povo de Israel clamou ao Senhor, Deus mandou um profeta. E o profeta apresentou ao povo o seu pecado. Mas vocês acham que o povo entendeu? Não. E a prova que o povo não entendeu está aqui, nesse relato, que Gideão faz ao anjo. Gideão
não sabia que era o anjo de Deus. De repente, Gideão poderia estar achando que era um outro profeta que Deus mandou, ou uma outra pessoa que Deus levantou e estava falando ali com ele. Então, amados, o ser humano, por se distanciar de Deus, por pecar lá atrás e a cada dia vir se envolvendo no pecado, isso não é diferente dos nossos dias. O ser humano achou que ele depende de si próprio. O ser humano, muitos nem acreditam mais na existência de Deus. E, infelizmente, até a Igreja de Cristo tem sofrido com essa apatia diante de se envolver com o Senhor Deus e a sua vontade. Nós vemos aqui então que aquele povo chamado povo de Deus estava sofrendo por causa das suas consequências, por causa das suas ações, por causa dos seus pecados. Amados, vocês sabem hoje quem é o povo de Deus? Quem hoje, eu quero que vocês respondam, quem hoje na face da terra é o povo de Deus? Nós, a Igreja de Cristo Jesus. Nós somos esse Israel de Deus. E a Bíblia nos fala isso. A Bíblia ainda fala mais. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos assim: a missão de anunciar o Evangelho é dos missionários, evangelistas, pastores, líderes. Não, meu irmão. Olha o que diz 1 Pedro 2:9. Sabe, essa palavra está sendo aqui para a Igreja de Cristo. Olha só o que fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amados, hoje a Igreja de Cristo é o povo de Deus. Repara que ele fala sacerdócio santo. Olha como Deus nos trata. Naquele tempo, no Velho Testamento, o sacerdote tinha a função de levar o povo a fazer sacrifícios para perdão do pecado. O sacerdócio também controlava a necessidade do ensino. Ele era que levava o povo a fazer isso. O profeta apresentava o erro, o profeta falava do futuro, o profeta anunciava e expunha o erro para que o povo se aquebrantasse e fosse ao sacerdote, para que o sacerdote, conduzindo o povo, conduzindo o local sagrado, levasse os sacrifícios diante de Deus, para que os pecados fossem perdoados. Também o sacerdote apresentava diante de Deus os sacrifícios de gratidão e tantas outras coisas. Então aí vem uma verdade para nós, povo de Deus, hoje, que cada um de nós, diante dessa visão, somos um sacerdote. Mas repare aqui, que também ele falou, para que anuncieis as boas novas. As boas novas, o pecado tudo era anunciado pelo profeta. Então aqui eu vejo também, Deus passando ao povo de Deus o compromisso de anunciar o Senhor Jesus Cristo, como aconteceu no sermão, na grande comissão em Mateus 28,
18, 19 e 20. Então nós somos esses chamados por Deus. Mas o nosso problema é que nós nos sentimos incapacitados para cumprir a obra do Senhor. Mas Deus é quem nos capacita. E nós vemos nessa história de Gideão, Deus capacitando a Gideão para realizar aquela missão. Como também, amados, Deus hoje quer nos capacitar. Deus quer nos dar condições de realizar dentro da obra dele aquela vocação que Deus tem para nós. E como todos somos sacerdotes de Deus, Deus quer nos capacitar. Seja para testemunhar para a família, seja para anunciar o Evangelho, seja em alguma ação específica de Deus. Pastor, e aí agora, como a gente vai descobrir isso? Eu vi uma vez um pastor pregando, e ele disse assim: o que te incomoda dentro da igreja? O que você fica aborrecido dentro da igreja? O que te aborrece na sociedade? Sabe o que esse pastor disse? Aquilo que te incomoda, preste bastante atenção. De repente é aí que está a tua vocação para trabalhar no serviço do Senhor e para agir como instrumento de Deus na sociedade. Realmente é uma palavra para nós meditarmos. Tem certas coisas que nos incomodam, preste atenção nisso, mas não vou ser eu que vou falar para vocês a sua vocação. Eu tenho que buscar ver a minha, se realmente a minha vocação está alinhada com aquilo que Deus quer, e se eu estou me colocando nas condições necessárias para receber a capacitação o máximo possível de Deus para realizar a minha vocação no reino dele. Reparem que o texto sagrado começa falando a Gideão sobre isso. Amados, outra coisa, não existe maior e outra revelação fora da palavra de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, mas nós precisamos pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus resplandeça a luz dele sobre a palavra dele para nós entendermos o que Deus está falando conosco. E nós vemos Gideão aqui. Gideão estava trabalhando, ele poderia estar fazendo tantas coisas, mas ele estava preocupado com a sobrevivência da família. Então, Gideão estava ali trabalhando. Para receber a capacitação de Deus, nós devemos ter disposição para o trabalho. Vamos todos repetir junto, ter disposição para o trabalho, vamos lá? Ter disposição para o trabalho. Vamos de novo para ver se fica mais bonito. Vamos lá? Ter disposição para o trabalho. Isso mesmo. Gideão tinha. Pastor, o que isso tem a ver com capacitação dada por Deus? Ah, amados, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vamos focar no versículo 28. Lembre-se que Deus criou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Será porque Deus fez isso com o homem? Por que Deus não fez isso com os animais? Por quê? Por quê? Para que o homem trabalhasse junto com ele. O pecado destruiu isso. E o homem agora se acha autossuficiente. Mas o projeto original de Deus, criando o ser humano, criando a família,
em santidade era para que o ser humano trabalhasse junto com Deus. Não é para Deus trabalhar sozinho, não é para o homem trabalhar sozinho, é para o homem trabalhar com Deus. Alguns falam, mas Deus trabalha. Jesus Cristo falou ali naquele evento, daquela mulher samaritana, falou, o meu pai trabalha até hoje. Então vamos falar agora, Deus trabalha até... Eu não ouvi. Acho que eu entendi amanhã. Ontem. Vamos de novo? Deus trabalha até... Amém. Agora o pessoal... Tá. Deus trabalha até hoje, amados. Mas Deus não trabalha sozinho. Desde o projeto inicial, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança para que nós trabalhemos junto com Ele. E quem são esses que trabalham? Todos. Desde a criança, que já tem o discernimento do bem e do mal, até o ancião mais antigo, até, isso eu estou falando dos servos de Deus, até aquela pessoa que está lá quase no leito de morte, porque Deus nos chama para a presença dEle, sabe quando? Quando nós cumprimos a missão dEle aqui, ou muitas vezes, quando nós resolvemos não cumprir a missão dEle aqui, e assim Deus fez. Veja só o que diz no versículo Gênesis 1, 28, e Deus abençoou, e Deus lhes disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Muitas vezes lemos isso como destruição, como completo domínio. Não, é uma administração, é responsabilidade que Deus passou para o homem trabalhar junto com Ele. E quer ver a prova disso? Veja no capítulo 2, versículo 5 de Gênesis. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Perceberam como Deus criou o ser humano para trabalhar junto com Ele? Foi isso que Deus fez. Se nós olharmos em mais textos, nós vamos encontrar isso tudo. Só vou citar aqui, Gênesis 2,19 fala que Deus trouxe os animais a Adão para ele fazer o quê? Dar o nome. Ora, Deus criou, Deus não poderia ter dado nome, ia ficar muito melhor do que Adão, muito melhor, mas Deus não fez isso. Deus fez isso para o homem trabalhar junto com ele. E na hora que nós vamos percorrendo a palavra de Deus, nós vamos encontrando mais comprovações disso. São inúmeras comprovações disso. Vamos citar mais algumas, mais uma. Quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, Jesus Cristo fez o quê? Ressuscitou. Mas antes de ressuscitar, ele mandou os homens fazer o quê? Eu não ouvi a igreja falar. Tirar a pedra. Amados, tem trabalho que é para o homem fazer. Muitas vezes Deus, pela sua soberania, Ele até nos ajuda, faz alguma coisa que a gente ia fazer, mas Ele tem um objetivo disso. Mas o normal é o ser humano fazer a sua parte. É normal o ser humano empregar o seu esforço. Por isso, precisamos ter disposição para trabalhar. E mais ainda, depois que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, Ele mandou para que o desatasse e o deixasse ir. Isso é muito importante, meus irmãos. Sabe por quê? Imagina Deus te chamando, querendo te capacitar para alguma coisa, você se sente chamado.
mas você não entende como receber a capacitação de Deus, e você entra na sua força, na sua condição, e dá tudo errado, porque a capacitação não veio de Deus. Deus não trabalhou, ou seja, você, nós, todos nós, não trabalhamos junto com Deus. Ah, amados, como é importante isso. O reino de Deus existe muito esforço, pois Deus faz aquilo que nós não podemos, não conseguimos fazer. Então há necessidade de nós nos esforçarmos ao máximo para recebermos essa capacitação de trabalhar junto com Deus. Amados, para recebermos essa capacitação de Deus, devemos ser sinceros com Deus. Gideão, ele foi sincero com Deus. Ele abriu o coração dele para o Senhor. Ele não escondeu nada. Quando ele ouviu aquele homem, que era o anjo, falar para ele que ele ia salvar o povo dos midianitas, ele ficou assim, assombrado. Aqui a dica do que eu tinha falado, desse pregador, que falou que nos traz indignação, normalmente está ligado com a nossa vocação, está comprovado aqui, no versículo 13. Gideão aqui reclama com aquele homem, abrindo o seu coração, como Deus era com o povo, que o povo estava sofrendo. A indignação de Gideão é que Deus não estava fazendo por aquela geração que ele já tinha feito durante toda a trajetória do povo até possuir a terra prometida. Isso era o que incomodava Gideão, e de repente eu creio que por isso Deus foi e chamou. O interessante é que Deus, como nós estamos acostumados a dizer, Deus não chama o capacitado. Ele pode até chamar, mas esse capacitado tem que se reconhecer incapaz. Ele pode ter alguma capacitação, como Paulo. Deus chamou Paulo, ele era capaz, mas ele se considerou o incapaz, porque ele falou, tudo que ele sabia era como estrume, em relação a quem Deus era e o que Deus podia fazer por ele. Então ele abriu mão, mas ele usou o conhecimento que ele tinha, mas ele abriu mão da sua autossuficiência. Gideão aqui se sentia um Zé Ninguém, um incapacitado, aquele que não sabe orar, aquele que não faz nada, aquele que está lá só tentando sobreviver. Mas ele não escondeu isso, ele trouxe isso à tona. Gideão, nessa conversa que vai do versículo 13 ao 16, Gideão meio que rejeita o que aquele homem, o anjo, estava falando com ele. Tanto rejeita que ele abre o seu coração. E quando o anjo fala e insiste que ele vai fazer, aí ele apresenta mais argumentação. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. A autoestima de Gideão estava lá embaixo. Os seus sentimentos estavam horríveis, mas ele não tem vergonha de apresentar para aquele homem. Amados, será que nós temos chegado diante de Deus? Será que nós temos sido sinceros como Gideão foi diante de Deus?
Ou será que muitas vezes o problema nos leva a ter a mesma mágoa que Gideão tinha? Ah, meu amado, quando aquele nosso familiar tão amado falece, como nós sofremos. Quando chega a enfermidade em nós, como isso nos dói. Quando nós vemos pessoas que tanto amamos nos decepcionar, nos magoar, como isso nos empurra para trás. Mas a solução aqui está mostrando na palavra de Deus. Precisamos ser sinceros com Deus. Deus já sabe o que tem em nós, mas nós precisamos disso. Não é Deus que precisa. Eu preciso falar para o Senhor: Senhor, aquela pessoa me magoou. Senhor, por que aquela pessoa faleceu? Pai, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou sofrendo por falta de emprego, eu estou sofrendo porque a minha família não está em comunhão contigo, eu estou sofrendo porque a minha família está sendo destruída. Amados, a nossa condição, a nossa posição é de nos derramarmos diante de Deus. Gideão não sabia, mas ele estava falando diante do anjo que representava o Deus Todo-Poderoso. Tanto é que, se vocês observarem aí no texto, tem hora que o anjo está falando, mas a Bíblia está relatando que é Deus falando. Depois vocês percebam isso. Gideão não sabia, mas ali na realidade ele estava diante do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que estava sendo representado por aquele anjo. Mas ele abriu o seu coração, derramou as suas mágoas. Devemos, amados, confrontar, devemos sempre dizer para Deus quais são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa vontade, a nossa prioridade. Precisamos fazer isso com Deus todos os dias. Mas não só isso. Devemos confrontar a nossa opinião com a palavra de Deus. Repararam? E para sermos sinceros com Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer, para entender o que Deus está falando conosco, para o Espírito Santo resplandecer a luz e nós entendermos aonde estamos errando, aonde estamos acertando e qual o caminho a seguir, para então sermos tratados por Deus. E qual o momento que nós fazemos isso? Podemos fazer isso na igreja? Sim. Podemos fazer isso no culto de oração? Sim. Podemos fazer isso aonde estivermos? Sim. Mas o melhor local para fazermos isso é no nosso momento a sós com Deus. Isso se chama vida devocional. Como nós temos falhado nisso? A nossa correria nos impede, nos atrapalha, nos prejudica a termos uma vida devocional com Deus. Nós precisamos mudar isso para derramarmos o que existe mais de profundo no nosso ser diante de Deus e receber o tratamento dele, porque aqui o anjo tratou de Gideão. Quando Gideão fala aquilo tudo das ações de Deus, ele não tinha ideia do que ainda ia acontecer, ele não tinha compreensão. Repare que o anjo não deu uma palavra sobre isso, porque o tratamento disso estava no transcurso de tudo aquilo ali que estava acontecendo. Mas o anjo respondeu quando ele falou que era o menor da família, quando ele abriu a sua autoestima baixa, quase que eu inverti, autoestima baixa,
a sua depreciação do seu eu, da sua incapacidade. Muitas vezes nós pensamos isso: eu sou incapaz. Está errado, está certo? Está certo, mas Deus tem toda a capacidade. Quando nós focamos em nós mesmos, nós devemos entender que nós somos incapazes, por nós mesmos, de trabalharmos junto com Deus. Mas quando nós depositamos essa incapacidade diante de Deus, Deus vai tratando. E o anjo tratou aqui. O anjo disse para Gideão, olha só como eu falei no versículo 16, olha o que fala: e o Senhor lhe disse. Quem estava falando aqui era o anjo, porque era Deus falando através do anjo. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Sabe o que significa dizer isso? É muito difícil, né? Porque nós não gostamos de briga, nada disso, mas tem um exemplo de uma briga. É como se tivesse, vamos botar 10 pessoas assim, aí vem um lutar com você, você dá um soco nele, ele cai e os 10 caem junto com ele, sofreram um efeito daquilo que você fez em um. Era isso que o anjo estava falando. Calma, Gideão, eu sou contigo, você vai vencê-los como se fosse um só homem. Gideão, ouvindo isso, creu. Mas o crer é muito bom, muito maravilhoso, é pela fé, vivemos pela fé. A Bíblia diz que a vitória que nos faz vencer o mundo é a nossa fé, mas não é uma fé de conceito, não é uma fé de sentimento, não é uma fé de achismo, é uma fé prática, que produz obras, resultado, que não fica no nosso achar. E aí Gideão toma o segundo passo para receber essa capacitação, que é envolver-nos com Deus e a sua vontade. Amados, envolvimento. O envolvimento é uma coisa maravilhosa. Quando o casal se casa, ficou redundante, né? Quando o homem e a mulher se casam e começam um relacionamento, se não houver envolvimento, aquele casamento está fadado a ser destruído, ou os dois viverem sempre infelizes, por falta de envolvimento. Gideão creu, e aí Gideão toma uma situação inusitada e interessante, que Deus não pediu nada a Gideão, mas Gideão fez. A Bíblia diz que Gideão falou com aquele anjo: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Aí a gente está pensando que Gideão ia pedir um sinal vindo de Deus, ou alguma coisa sobrenatural. Não, olha o sinal que Gideão pediu: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse, agora o anjo falando: eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-o-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo, ou seja, derrama o caldo. E assim o fez. Vocês entenderam o que Gideão fez? Eles estavam no momento de miséria, de destruição, de pobreza, de necessidade. Gideão vai sendo tratado por Deus. E aí Gideão começa a mudar as suas atitudes.
O nosso envolvimento com Deus muda a nossa história, pois muda a nossa prioridade e nos leva a abrir mão de alguns objetivos. No lugar de objetivos, nós poderíamos botar até sonhos. Abrir mão disso. Gideão fez isso. Gideão estava trabalhando, ralando, para conseguir manter pelo menos a necessidade de sobrevivência da sua família. Pois na hora que Gideão é impactado com essa palavra vinda de Deus, do anjo, que ele achava ainda que era um homem, ele vai e pega do que era pouco, da farinha, do que era menos ainda. Gideão pegou preparou a carne e pôs o caldo no açafate. Preparou um cabrito. A Bíblia não falou antes que os midianitas vinham e levavam tudo deles? Está no versículo 4 do capítulo 6. Quando os midianitas, todo aquele povo chegavam em Israel e punham-se contra eles, versículo 4, em campo o destruíam destruíam a novidade da terra, toda a plantação que tinha, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, não deixavam nada. Tudo que eles encontravam, que eles conseguiam achar, eles levavam. Pois Gideão, diante do que Deus fez com ele, ali, e a prova da fé, do que ele cria, que Deus estava agindo na vida dele, ele abriu mão de objetivos. Eu conheço um pastor, que tinha um sonho de ser auditor fiscal. Ele queria isso, esse era o objetivo da vida dele. Ainda não era pastor. Estudou, se preparou, estava se preparando, até quando Deus o chamou para o ministério pastoral. E ele abriu mão daquele sonho. Amados, nós precisamos estar dispostos, se queremos a capacitação vinda de Deus, de abrir mão de alguns sonhos, de algumas prioridades que podem atrapalhar o nosso serviço no reino de Deus. Deus vai mostrar no momento certo. Devemos então, com essa ação de nos envolvermos com Deus, obedecer à vontade de Deus. Obedecer à vontade de Deus. Obedecer Deus deve deixar de ser um encargo pesado, sofrido, para se transformar numa satisfação para nós. Quer ver um exemplo? Nós devemos amar a santidade. Nós devemos ter alegria e satisfação em sermos santos, em nos santificarmos, apesar da palavra de Deus dizer que nós pecamos. E lá em 1 João 1,9 fala: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele Deus, para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Precisamos então obedecer a Deus. Nós vemos também lá em 1 Pedro falando o quê? Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. Esse sede aí é o imperativo, não é um pedido, é uma ordem. Então precisamos ter alegria, satisfação de, por causa desse envolvimento com Deus, nós sermos santos e termos prazer na santidade. Nós vemos que Jesus Cristo,
na oração do Pai Nosso, nos falou sobre santidade, né? Ele falou o quê? O que Jesus Cristo falou lá, na oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. Vamos todos falar juntos? Santificado seja o teu nome. Mais uma vez, santificado seja o teu nome. Ué, o nome de Deus não é santo não? Por que Ele manda fazer isso? Sabe por quê? Porque nós somos o povo chamados pelo nome de Deus. Para nós santificarmos o nome de Deus, primeiro nós precisamos santificar a nossa vida. Porque através dessa prática nós estamos santificando o nome de Deus. Estamos nos envolvendo com a santidade de Deus, com a alegria, a satisfação de buscarmos ser santos em todos os momentos possíveis. E aí, amados, a consequência desse tratamento de Deus na vida de Gideão, levou a Gideão ter experiências surpreendentes. Agora eu leio o versículo 21, que eu acredito que o pessoal que já conhece esse texto deve ter perguntado, por que o pastor parou aí? Deixou de falar uma coisa tão importante. Vocês sabem o que aconteceu? Quando Gideão apresentou aquela comida, porque ele pensava que era um homem, para que ele comesse. Eu vou ler. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do seu cajado, estava na sua mão, e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da pedra, da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gideão estava olhando para aquele homem, quando ele toca na pedra, sobe fogo e ele desaparece. Gideão não tinha reclamado lá no início, cadê o Deus das maravilhas? Quando Gideão recebe o tratamento, crê, dá uma prova prática da sua fé, Deus começa a fazer o sobrenatural para Gideão ver. Eu creio que Deus quer fazer a mesma coisa com nós, mas depende mais de nós que aconteça isso do que de Deus. Deus quer que nós trabalhemos com Ele, junto dEle. E se nós continuarmos o texto, que não vamos continuar, estamos encerrando, nós vamos ver todas as realizações, tudo que aconteceu aqui na vida de Gideão. Ele teve experiências que ele nunca imaginou que ia ter, e eu acredito que isso também vai acontecer conosco, se nós entendermos o que Deus quer que nós façamos, se nós estivermos dispostos ao trabalho, disposição para trabalhar, se nós buscarmos o tempo todo estarmos sendo sinceros com Deus e nos envolvendo com o Senhor Deus e a sua palavra, pode ter certeza que Deus não vai deixar a nossa história do mesmo jeito. Eu não estou falando que nós vamos ver milagres, Deus é que sabe, é a vontade dEle. Eu não estou falando que nós não vamos sofrer, não, que nós vamos ficar cheios de dinheiro, não, mas nós vamos ter uma experiência profunda com Deus. Nós não seremos mais as mesmas pessoas. E terminando, vocês têm ideia de que aqueles 300 homens trabalhando junto com Deus, porque o trabalho daqueles homens não foi lutar ali no início, foi obedecer a Deus e fazer o que Deus mandou. E como consequência disso tudo, nós vemos que os homens que foram destruídos ali, os homens que estavam ali naquela campina, vocês sabem quantos homens eram? A Bíblia diz, eram 135 mil homens.
Mas a gente pensa assim, vem cá, mas Deus não podia mandar um anjo matar todo mundo? Podia. Ele fez lá com Ezequias, quando aquele povo cercou Ezequias clamou, orou, Senhor, Deus mandou um anjo e destruiu, se eu não me engano, mais homens do que isso. Mas o objetivo de Deus ali era deixar essa lição para nós hoje, que a capacitação que tanto queremos de Deus para realizar a obra dele, passa pela nossa disposição de trabalhar, passa em sermos sinceros diante de Deus, e passa em nos envolvermos com o Senhor Deus e com a sua vontade. Amados, que a partir de hoje nós busquemos praticar essa capacitação, cumprir esses elementos para a honra e glória de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Eu vou estar orando e passo a palavra para a irmã Fernanda. Senhor, muito obrigado. Senhor, porque a tua misericórdia é muito grande sobre a nossa vida. Nós nem entendemos muitas vezes, mas eu clamo a ti, Senhor Deus, nos ajude a buscar essa capacitação tão preciosa que tu tens para dar cada um de nós. Mas, Senhor, que isso seja para a honra, para a glória, para louvor do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor falou comigo, falou com você, eu acredito que essa frase ficou assim, latente no meu coração e na minha mente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O pastor Itiel repetiu isso várias e várias vezes, e isso ficou guardado. Vamos trabalhar para o Senhor, vamos trabalhar juntos com o nosso Pai. Vamos trabalhar. E